Meu nome é Gui Gottman, na verdade meu primeiro nome é Gustav. Eu tenho 32 anos, eu sou microempresário na área de consultoria internacional, representação internacional. Eu basicamente faço 3 atividades: atividade empresarial, atividade intelectual, onde eu estudo no seminário de filosofia, e faço também parte do Yale University, eu faço um curso de Liberal Arts que é focado em ciências sociais, ciência política, filosofia também. E tenho a minha parte política, a minha vida política, onde desde os meus 15 anos eu acompanho a política com mais atenção. E agora, nesses últimos 10 anos, eu venho estudando mais a questão política, a questão do Brasil principalmente, internacional também. A política, para mim, é algo que está fora dos partidos, que está fora da questão eleitoral. A política, se as pessoas têm que compreender o seguinte, que a política, todo ser humano é um ser político. No momento em que você, pai ou mãe, exerce uma autoridade dentro da sua casa, você está exercendo política, você está fazendo política. É uma relação de poder e uma relação de obediência à autoridade. Quando você vai na sua igreja, ou você vai na faculdade, ou você vai na escola, ou você conversa com um parente sobre algum tema nacional ou local, você está exercendo política. Então essa reunião aqui, ela é uma reunião genuinamente política, isso aqui se fazia há mais de 2000 anos. As pessoas se reuniam e faziam isso aqui. Vamos ouvir o fulano, vamos ver o que ele pensa sobre determinado assunto. Se a gente concorda ou não, a gente vai perguntar, a gente vai refutar, a gente vai debater. E aí a coisa vai. Sou soteropolitano, eu cheguei aqui com 5 anos de idade. Já bebi água suficiente de Campinas para ser um campineiro. Bom, é isso, essa é a minha apresentação. Agora eu prefiro. Extrema-direita? Não. Por que Não, eu direita me considero uma direita moderada, não me considero livre. Olha, o Roberto Campos, foi comunista, o Bob Field, mas ele diz o seguinte: quando você é adolescente, você é de esquerda, então você é meio. Você é contra tudo, você é rebelde, você é até meio ignorante em determinados pontos, não entende nada, mas acha que sabe tudo, né? E aí vai ser de esquerda. Quando você envelhece, você começa a ter mais certezas das coisas, começa a sentar-se um pouco, né? Nos posicionamentos, e já parte mais para o escopo da direita. O que seria, então, direita? A primeira coisa que a pessoa de direita ou um conservador, eu sou um conservador, eu prefiro ser colocado como conservador. A gente tem que ir na liberdade das pessoas, das famílias e das instituições frente ao poder do Estado, seja a prefeitura, seja o Estado, seja o governo federal. Esse é um ponto, liberdade. O segundo ponto, a gente acredita que o ser humano ele é falho, ele comete erros, principalmente quando tem uma quantidade de poder muito grande nas mãos, seja poder econômico, seja um poder político. Não que ele necessariamente vá cometer um erro, mas ele tende a cometer um erro. Esse é um outro princípio que eu acredito. Outro princípio do conservador, do direitista, é que a gente acredita que existe uma ordem que é superior à nossa. Ou seja, alguns chamam de Deus, eu chamo de Deus. Outros chamam de, não sei, lá, mas que existe uma ordem que é superior a essa ordem do ser humano. Esse mundo não só é esse mundo, não, entende? As coisas não existem só para a gente ver ou para a gente toca, elas existem acima disso. Então, partindo desse escopo, o conservador ele não é uma pessoa que ele não acredita numa ideologia. O conservadorismo não é uma ideologia. Vamos implantar o conservadorismo em Campinas, no Brasil,
e tudo vai mudar e esse mundo será um mundo melhor. Não, isso não existe. Pelo contrário, ele causa até estranheza. Considerado ao PFL. Você encontrou, mas eu quero saber se você encontrou esses valores dentro de um agrupamento ou, na verdade... O agrupamento é o instrumento para que você... Como tem sido para praticamente todo mundo, na verdade? Sim, é obrigatória a filiação ao partido para candidatar, não estava conversando, é obrigatória a filiação ao partido para disputar qualquer cargo eletivo aqui no Brasil. Então, eu me filiei ao PFL em 2005, eu tinha 25 anos. Depois mudou para o DEM, e o PFL... Escolhendo ainda um pouco da visão... mais, vamos dizer, dita direita, né? O PSD foi uma parte do DEM, mas também de outros partidos que se uniram, e eu decidi ir para o PSD, acompanhando muitos aqui de Campinas. É o Kassab. Foi esse partido novo, fundado pelo Kassab, há um ano e pouco atrás. No PSD você encontra esses valores de liberdade, de livre iniciativa. Eu acredito que conservadores são muito importantes na livre iniciativa das pessoas, na livre associação das pessoas e organizações, sem ser ver uma discrepância que existe hoje no Brasil. É o seguinte, você não tem a representação de acordo com o pensamento majoritário brasileiro. Você não tem candidatos que se posicionem. Não, eu sou conservador, eu sou de direita, eu assumo e bato no peito e digo isso. Não vejo demérito nenhum nisso. Uma das fortes acusações a esse partido foi que ele não participa de ideologia. Sim, sim, exatamente. Quando eu digo assim, ele Você tem... acha uma coisa boa? Não acho, eu disse, não acho. Acho que o partido veja que deve se posicionar como... deveria se posicionar. Sim, deve se posicionar como direita claramente, não como centro, que não quer dizer nada. Né? Isso, eu não posso tirar uma coisa que não te possui. uma vida, exatamente. Não perder, e nem, inclusive não pertence à mãe. Você, mesmo que ela tenha sido imposta a você? Mesmo que ela, por exemplo, mesmo que ela tenha sido por uma imposição ou um crime. Um crime. Porque mesmo assim ela continuará sendo uma vida. A mãe tem a opção após ela ter o filho, a mãe tem a opção da adoção. Ela pode dar a criança para a adoção, ela não precisa necessariamente retirar a vida isso na minha concepção, tá? Isso no meu modo de ver. Você disse uma outra pergunta sobre o casamento homossexual. Essa é uma questão que eu ainda não tenho uma resposta. Eu faria uma lei específica. Primeiro que aqui no município não tem, mas se um dia eu chegar a ser um deputado, eu faria uma lei específica para isso. Mas ao meu ver, eu não concordo com o casamento. Você não tem uma definição de papéis. Para uma criança ela crescer com essa situação extremamente prejudicial, do meu ponto de vista. Antinatural? Não é antinatural. O homossexualismo ele não é antinatural. Não é antinatural. Ele existe desde a queda de Adão. Desde quando o mundo é mundo, existe a questão da sodomia ou do homossexualismo. Então, ela para este mundo é uma coisa até que natural, o homossexualismo. Entende? O que não é natural, e eu vou ser bem franco, é eles imporem um sistema de vida na nossa sociedade tradicional. Como, por exemplo, a questão do kit gay, que é da minha plataforma de esse eu vou fazer em Campinas. Vou reprimir qualquer tipo de material que tenha conotação sexualmente duvidosa para crianças de 6 a 7 anos. Às vezes vocês chegaram a ver o vídeo, que funcionaria como um incentivo, digamos assim. Não, mas como eu sou contra que crianças de 6 a 7 anos aprendam da família dele, ensinar ao filho dele, com 6, com 5, com 7 anos, o que é isso, é complicado, mas eu vou além. Ele está dentro da família dele. É impossível o Estado, no caso, saber onde ele vai, porque ele discerniu
e viu de repente, eu estava conversando com a minha mãe, eu tinha 10 ou 12 anos, me deu um livrinho e tal, mostrava lá como que, sabe coisa bem simplesinha? Não, isso é natural, o pai e a mãe, acho que todas as mães devem ter, num determinado momento, sentiram que o filho ou a filha estão preparados para determinado assunto. E isso faz parte do conceito de liberdade que você traz. Esse é o conceito de liberdade. Então, assim, você tem a opinião própria, formada, não quer que o Estado interfira nem na sua e nem na dos outros. E nem na dos outros. Você não quer também que se combata a homossexualidade como uma coisa danosa, mas não quer... Em nenhum momento, em nenhum Então deixa isso claro, porque esse ponto eu acho que é bem interessante da forma que você está trazendo, né? Sim, claro. Que o ponto de vista da liberdade, ela passa exatamente por isso, a liberdade de pensamento verdadeira. Sim. Não é aquela disfarçada. Exatamente. Né? Eu falo, não, vamos dar a chance às minorias. Só que essa chance às minorias se transforma numa obrigação que as maiorias têm que cumprir. Isso. Então a liberdade sumiu em algum momento, do meu ponto de vista aí. Né? Exatamente. Todo comportamento humano é passível de crítica. Qualquer comportamento. Eu sou aqui, eu posso levantar e de repente falar assim, nossa, o Eric ele é um intolerante. É passível de crítica. Ou o Eric mostrou-se um bom sujeito. É passível de crítica. Eu vou, se eu chegar, eu sou casado, vou lá, saio com a minha vizinha, saio com a outra vizinha, com a outra. Minha esposa descobre, todo mundo descobre. Eu vou ser o quê? Eu vou ser um grande no sacana. O Eric é um sacana, pô, ele tá lá, tá. Quer dizer, é passível de crítica. Agora, o que eles querem fazer? E não é, e esse é o segundo parênteses que eu queria fazer, não é que a gente, o mundo vem com essas camadas. São esses movimentos ditos homossexuais que impõem esse tipo de barreira. Esse caso vai tentar fazer para melhorar a nossa cidade. E a outra coisa é a seguinte, a nossa cidade está abandonada. Está abandonada, né? Então, está tudo abandonado e nas reuniões anteriores aí as pessoas falaram de segurança, de problema de cuidar da cidade. Mas tem uma questão que eu acho que é muito importante, que Campinas, todas essas são importantes, mas tem uma que eu acho importante, eu sempre pergunto, que é a questão da cultura. Campinas é uma cidade importante dentro do país, tá certo? Tem um poder econômico muito alto, já teve uma situação de cultura patrocinada pela prefeitura, muito melhor do que hoje, não tem nada. E isso é uma coisa que era importante resgatar. Então, qual que é a sua posição com relação a esse ponto específico? Eu queria saber, no geral, o que você pretende. No geral, o meu foco é a educação. É a educação, esse que vai do 6 até a 9ª série, Eu vou cortar em 15% do meu próprio salário. Seja um salário ou ganho, de alguma maneira, eu vou cortar em 15%. Primeiro, eu acho que ganha muito para o cargo. E se eu vou exigir o poder suficiente para fazer esse corte nas despesas de 15%, o poder que eu tenho é o meu, e como eu vou exigir essa austeridade, eu farei isso. É um ato simbólico. Não, é um ato concreto. Não, ele é concreto, porque, mas ele é simbólico. Ele é simbólico, no sentido que eu quero que as pessoas, voltando à sua pergunta, na área da educação, eu vou reprimir e vetar qualquer tipo de material moralmente duvidoso para as crianças do município, do ensino fundamental. Qualquer tipo de material. Como o kit. Como esse kit gay, que foi chamado kit anti-homofobia, mas vulgarmente falando é o kit gay. Se vocês viram o kit, viram o vídeo, vocês viram uma aberração, que é uma aberração. Não por conta voltando a isso, mas não é uma aberração para crianças, aquilo é um absurdo total. Eu vou além. Em Campinas já existe um programa. Esse sexual, ele é um direito. Aonde existe na Constituição que você é proibido de ser homossexual? Isso jamais pode passar uma lei dessa. Se existir uma lei dessa, eu sou o primeiro a gritar contra. Uma lei proibindo a homossexualidade. Aonde que existe isso? Esse é um ponto interessante de toda essa situação. Quantas coisas a gente não sabe? Quantas? Sim, quantas coisas, e retorna a questão que eu falei sobre a questão de eu ser conservador de direita. Sou a favor da liberdade. Aonde o Estado não deve entrar, ele não
onde Não o Estado tem que não se meter. precisa entrar, ele não deve se meter. Claro. Esse tipo de informações, esse currículo, é um currículo riquíssimo culturalmente isso daqui para nossas crianças. É uma riqueza cultural e pedagógica que... Eu só não me suicido porque Olha. o professor não sabe ensinar matemática. Verdade. Não está prestando tão fracos agora. Porque o enfraquecimento Estratégia. veio através de uma estratégia onde você tirou todos os pseudos líderes, vamos falar assim. Os líderes, as Forças Armadas não tem mais um expoente. Se você Como pegar a lá- UNE não tem mais, a ABI não tem mais, a OAB não Mas tem a UNE mais. enriqueceu, né? Enriqueceu. Lógico que estão todos cooptados. Enriqueceu, a UNE Não enriqueceu. precisa reclamar. Agora, Você tinha um cabeça, vai desmantelando, você pega um oficial hoje Não que tem sai de uma academia necessidade. militar, ele já sai com um propósito que ele fala, quando chegar à capital eu vou pedir transferência, vou sair, eu vou fazer o curso superior, vou fazer acabou. exatamente, eu conheço vários oficiais que é isso. O pensamento, hoje esgotou-se essa questão, mesmo com uma credibilidade como nunca antes, mesmo maior até do próprio regime, eles têm uma credibilidade maior, eu vejo com o culpa do Fernando Henrique, que trouxe um civil para comandar as Forças Armadas, deveria ter continuado militar, comandando as Forças Armadas, e isso aí veio enfraquecendo. Hoje nós temos 1 hora, as Forças Armadas, vocês viram isso? Nós temos 1 hora de, se o Brasil entrar em uma guerra, o Brasil tem 1 hora de munição. Mas a Marisa está defendendo a tese que eu estou dizendo que a família não é capaz de fazer essa avaliação. Fazer avaliação sobre a questão da educação. Você é uma pessoa que estudou, você é uma pessoa dedicada, você tem cultura, tudo. Você é capaz de fazer essa avaliação. Pergunta Então, mas se a por que dona eu não, mas eu não Maria posso hoje? Aqui em Campinas, por que eu não posso então? Mas eu... Essa lei não serve só para. Não é só para os. Não, mas é isso, mas isso que ela está dizendo. Mas isso que ela está dizendo, todos, se você coloca para todos, aí a pessoa com menor instrução, menor condição também de vai se coisa. achar no direito. E ela vai falar assim, não, eu não vou botar o filho porque é mais cômodo para ela, não porque ela queira dar uma educação melhor. O filho com a vizinha e ela ir trabalhando, que ela levar o minha filho Sim, pra mas ela escola. vai ter que passar por avaliações. avaliação As avaliações existentes, eu acho que a questão está aí, A avaliação entendeu? não vai avaliar Eu acho nada. que isso Mas ela já não avalia. não é que o brasileiro precisa de assistência. Mas aí se nem Na aprendeu, Suécia isso dá certo, porque as pessoas têm um nível, todo Eu acho mundo que é vem, todo mundo vem no mesmo patamar, entendeu? Nós estávamos conversando lá fora, entre um cigarro e outro, porque eu sou incapaz de comprar alguma coisa na loja mais cara do shopping, ou no boteco da esquina, ou na banca de jornal, que a mocinha custa R$6, eu dou 10, ninguém sabe fazer conta. As pessoas não sabem fazer conta. Elas não têm noção. Mas isso é responsabilidade de quem? não conhecem Mas o isso é West. responsabilidade de quem? Nem o CD. O Estado não soube, é uma falência. Eu acho que a ideia é boa, polêmica. É Porém, polêmica, polêmica, não tenha dúvida. É. Mas eu acho que a gente tem que reforçar a escola mesmo, não tem jeito. A minha única preocupação Eu vou acrescentar que eu quase que percebi o que o Marcos ia perguntar, eu queria perguntar também nessa direção. Não pedindo exercício de adivinhação não, porque eu sei que não dá para adivinhar, mas como é que você espera obter aderência a essas ideias? Lembrando que as suas ideias podem ser liberais, mas elas são radicais. São radicais sob o ponto de vista de que as pessoas não gostam de falar de certas coisas dessa forma que você fala, né? Sim. A liberdade de expressão que nós estamos tendo aqui e tal é uma. Não dá para você ter a mesma naquela bancada da Assembleia. Vai levantar o sujeito lá que defende ele não vai deixar você falar. Você percebe o que quer dizer? Ele não vai deixar você falar. Ele tem a experiência dele de muitos anos, ele sabe o traquejo da coisa, não vai deixar você falar. Não quero te desanimar de nada. A pergunta é a seguinte: o quanto que você imaginou isso lá nos seus sonhos de vereador e tal? Quanto você viu que o Marcos colocou, que o pessoal colocou, aquelas raposas que estão lá, tem gente que está lá Virou profissão. tem uma estampa aqui assim com o número de coisas da Câmara, entendeu? Passa a eleição, sai a eleição, o cara às vezes não entra, mas ele está sempre lá. E se não está aqui, ele está alguém daquele agrupamento, entendeu? É um agrupamento que mantém um status dentro da Câmara já de muitos anos.
Nós perguntamos algo parecido para os outros candidatos no sentido seguinte, o que você vai... A pergunta era diferente, né? O que você vai fazer a hora que você se deparar com aquela velha política está atrapalhando as suas ideias, atrapalhando o contexto do que você imaginava como legal? Primeira questão da frustração, eu lidei com essa frustração política, já venho lidando há 10 anos com ela. Entende? Como eu disse, a política não é para mim, na realidade, não é uma questão eleitoral, ela é uma questão diária. Entende? Quando eu me vejo frente a um posicionamento que hoje no Brasil é uma espécie em extinção, eu sou uma espécie em extinção no Brasil, o meu pensamento político, de direita ou conservador. Então essa frustração não há mais, entende? Eu já sei que se eu conseguir, como eu disse, 2 projetos aqui, eu cumpri um papel relevante para a sociedade de Campinas, para as crianças, para a educação e para as famílias de Campinas. Quanto à questão política dos outros, eu vou na linha do Russell Kirk, um filósofo conservador, e política é a arte do possível. Eu vou ter que conciliar esses projetos que vai ter um lá que vai se levantar que não vai deixar de falar. Isso não é problema, a questão é uma sujeira no centro de Campinas. O centro de Campinas está sujo, tudo sujo mesmo. Você está olhando para o chão. Não foi votado no orçamento de 2013, vai ser votado por essa gestão agora no final do ano. Eu estou em Campinas. Uma coisa Campinas simples, mudou radicalmente do dia que eu cheguei. Aí ele só vai estar Mais, né? Aí eu tenho outra coisa que eu faço. vai interferir em Campinas é outra cidade. Cada Do quando eu cheguei. secretaria vai ter saúde, cultura, vai ter uma verba destinada. Tudo aconteceu nessa Porém, cidade. quanto foi a verba destinada para a saúde, para a educação? Foi dito aqui na reunião. Destruição é fácil. Parece que foi 200 e pouco, alguma coisa. Um valor até interessante. Descompromisso Onde foi? do político. O vereador, então o que eu falo, os 33 que lá estão, ficam Isso é batendo muito palma importante. Eu vou frisar, por onde eu comecei, a política não é uma questão eleitoral de 4 anos ou em 2 anos. É uma questão que a gente faz no dia a dia. E isso é fundamental para a gente desenvolver a nossa democracia, desenvolver a nossa liberdade, a liberdade das nossas e a liberdade das nossas famílias. Então eu agradeço muito a oportunidade que eu tive aqui de expor as minhas ideias com franqueza, com sinceridade. Agradeço pelas discordâncias e pelas concordâncias de muitos. E é isso, eu conto com a compreensão de vocês, se me fiz de alguma maneira não compreensível de alguma forma, então eu agradeço muito. Se alguém tiver alguma pergunta Eu fiz Eric, normal. Eric Gottman, tudo junto. Eric Gottman, no Face, para me achar é facebook.com/Eric Gottman.